Vamos fechar os nossos olhos. Deus de amor, Deus de bondade, Pai de misericórdia, rogamos a Ti neste momento, que derrame sobre nós todo o fluido curador, todo o fluido calmante e pacificador, trazendo-nos, Senhor, a paz, a harmonia, o equilíbrio, nos trazendo a fé, a esperança, a força e a coragem. Abençoa-nos, Senhor. Fortaleça o nosso caminhar. Permita que possamos nos instruir. Permita que sejamos, Senhor, amparados neste momento. Que a sua paz, que o seu imenso amor nos envolva, nos ilumine e nos fortaleça, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos à nossa segunda parte do estudo, Orar por si mesmo. Continuidade da quinta-feira passada. A mediunidade é particular. Preste bastante atenção. A mediunidade é particular, é o seu passado. Então, quando nós aqui falamos da lei de causa e efeito, que ela precisa ser novamente retificada, organizada, entra a mediunidade para solucionar, para termos maior abertura, ajuda e amparo. Então, mediunidade é particular e é o seu passado. Guerreiro, guerreiras, terá um reajuste com os espíritos. Todos aqueles amigos, companheiros, inimigos, todos teremos um reajuste. Todos devem passar pelos estágios evolutivos da brutalidade para a compreensão da vida. Aonde quer que nós tenhamos vivido, o que tenhamos feito, o que tenhamos realizado, como foi dito agora, aborto, drogas, o que quer que tenhamos feito, passaremos a edificar, reconstruir, refazer, solver o mal que fizemos, solver os pensamentos, nossos fluidos, nossas maldades e colocar o fluido curador, o fluido calmante, relaxante, pacificador, de produtividade. Mediunidade é passado, é o seu passado. O nosso passado religioso, né? Todos nós que fomos religiosos. As diretrizes, boas ou más, como religioso, farão o seu reajuste. Se nós fomos mal religiosos, preguiçosos, cometemos erros, e inflacionamos, vamos dizer, os 10 mandamentos, causamos erros gigantescos, vamos retificar dentro da ordem religiosa, com certeza. E nós vamos voltar a ensinar a verdade e retificar os nossos erros, corrigir as distorções colocadas. Então, aquilo que nós ensinamos de evangelho, de vida, de comportamento, de ética, de moral, que foi equivocada, nós vamos retificar. E é isso que o médium tem que fazer, retificar o seu erro. Então, quando nós falamos aqui, médium, cuida de você, cuida da sua família, cuida do seu lar, porque é ali que está a lei do reajuste, a lei do acerto. Então, o médium vai fazer isso, vai cuidar de si, orientar a si mesmo, procurar que seu anjo guardião, sua equipe de trabalho esteja ao seu redor, lhe amparando para que ele faça o melhor reajuste e possa tirar 10, porque veio aqui para retificar. Tudo isso no mundo dos espíritos. Então, a mediunidade, ela nos abre uma parcela
gigantesca, grandiosa de reparo. Quando o médium entender isso, quanto que pode ser grandioso isso, que ele pode socorrer não só o pai, a mãe, mas os seus inimigos, seus adversários, seus contrários, enfim, todos aqueles que, de uma ordem direta ou indireta, ele causou dano. É isso que é o maior objetivo da mediunidade particular de cada um de nós. Os fluidos, ação e reação. O seu fluido, o meu, o seu, quando nós fomos guerreiros, trabalhamos em guerras santas, nós somos templários, brigamos por causa de território, tudo aquilo que nós nos equivocamos, nós vamos retificar, nós vamos retificar os nossos companheiros, todos os livros que foram equivocados, todas as obras equivocadas, nós vamos retificar e vamos trabalhar, e vamos recolher os espíritos, vamos recolher os templários, vamos recolher aqueles que brigaram conosco por causa de terra, a quem a gente causou dano. É isso que a mediunidade nos dá um espaço gigantesco de socorro e de amparo ao médium que retorna com a bênção da mediunidade. O seu fluido, quando nós éramos bretões, ignorante, a nossa brutalidade sem precedente, nossos amigos também, todo mundo numa ignorância, numa brutalidade, isso vai voltar e nós vamos socorrer os espíritos ignorantes, os espíritos de brutalidade, os glutões, os que gostam de beber, que bebiam o vinho junto conosco, de porto em porto, de navio em navio, nós vamos socorrer. Nós precisamos socorrer. Então, quando o médium ele trabalha na sua visão do seu passado, ele auto se liberta. É esse o objetivo e o principal da nossa mediunidade. Então, toda essa pesquisa que nós vemos, espírito se comunicar, é uma forma de nos chamar a atenção. Aí volta a nos falar que o lar, a casa, é o maior centro de regeneração que existe. Mas se a mediunidade ali não trabalhar, nós teremos conflitos e discórdias. O meu fluido, o nosso fluido. Então, volta quando nós somos religiosos, falsos religiosos, que nós mentíamos para nós mesmos, que nós éramos gente boa, e não fomos, eram mesquinhos, nós usávamos da luxúria, da riqueza, e nós aproveitamos todo aquele mundo e não fizemos o correto, nós voltaremos para retificar. Nós vamos recolher todos os falsos religiosos, os mesquinhos, a luxúria, os ricos, milionários, nós vamos recolher todos os eclesiásticos que caminharam conosco e também se equivocaram. Então, o médium, ele tem esses seus amigos. É isso que a mediunidade vem trazer para nós. É isso que é o recurso que nós temos como importância na nossa vida. Quando nós somos políticos, e fomos aquele político ladrão, bandido, mentiroso, avarento, inescrupuloso, e nossos parceiros que roubávamos em grupo, e aí? Vai voltar. Nós vamos voltar, nossos amigos vão voltar e nós vamos ter que socorrer. Então, nós vamos socorrer tudo isso. Por quê? Porque nos equivocamos no sentido de orientar. E hoje nós temos a mediunidade que nos concede o objetivo de socorro, que nos concede amigos e companheiros, anjo da guarda, espírito socorrista, que vem socorrer todos esses espíritos. Quem lê nas obras espíritas, a imensa falange de Maria Santíssima trabalha nas regiões umbralinas, onde tem dores, sofrimentos, suicidas e as dores imensas. Lá está o grupo de Maria Santíssima ao recolher. Então, nós entendemos que se Maria Santíssima recolhe esses espíritos, nós, na nossa pequenez,
Temos que recolher aquilo que está sobre a nossa guarda, aonde nós nos equivocamos. Então, poderá nascer na nossa casa espíritos que foram nossos amigos políticos e que vêm ladrão, bandidos, mentirosos, avarentos. Por quê? Porque vão retornar ao nosso lar. Eu espero que nós socorramos antes de reencarnar, porque depois que reencarna é muito mais difícil. Mas nós trabalhando do jeito que estamos trabalhando, socorrendo os espíritos como devemos socorrer, vamos abrandar mais forma possível o bem-estar dos espíritos a quem nós estamos endividados. É isso que a mediunidade traz como beleza, como reparo, que não é só o sofredor, o doente, o canceroso, o leproso, o aidético, mas aquilo que corresponde diretamente ao nosso passado, a lei do karma, a lei de causa e efeito. E tudo volta. O passado é o presente. Quando nós vivemos o passado é presente. Quando esses espíritos saem do passado e vêm para o dia de hoje, é o presente. O nosso fluido, a família, ásperos, maus, dominador, agressivo, perverso, todo esse desajuste retorna aos espíritos. E às vezes vem assediar a nossa família. E o médium tem que estar em postura de trabalho para socorrer os espíritos ásperos, maus, dominador, agressivo, perverso, aquilo que fizemos em outras reencarnações. Tudo está dentro da lei do reajuste. E quando o médium se torna inteligente, que ele compreende esta grandiosidade da doutrina dos espíritos, o que ela nos ensina e o que ela nos orienta, essa doce doutrina. Porque se existe a lei de causa e efeito, tem o remédio. E o remédio somos nós médios no trabalho redentor. O nosso fluido, o seu caráter, a imoralidade e o desajuste. Tudo o que ensinamos de imoralidade, nós vamos ter que socorrer esses espíritos agora. Não vai vir tudo de uma vez só. Vai vir na medida em que o médium pode socorrer. Nenhum karma desse, ou a lei do reajuste, virá como uma avalanche em cima de nós. A não ser que nós já erramos várias vezes e não tomamos a providência necessária. Mas hoje eu vejo, se trabalharmos com disciplina, organização, tudo direitinho, nós vamos fazer tudo direitinho, certinho, bonitinho, e apresentar o nosso serviço. E tirar os espíritos que levamos na imoralidade, no desajuste, no perigo espiritual, para as nossas colônias de retificação, para as câmaras de retificação, até que retornam novamente a estudar, aprenderem a se evangelizar. Tudo volta. Passado é presente. Como prova e expiação, isto é, a lei de causa e efeito, tão falada, tão comentada. Então, não é que eu preciso sofrer a lei de causa e efeito, eu tenho que solucionar a lei de causa e efeito. Na maioria de nós, espírita, tem uma ideia, ai, meu Deus, está pagando alguma coisa, está espiando. Retifica, recolhe o que você errou, assiste o que você causou dano, repara, corrige, tira os fluidos, vai mudando, transforma. É isso que é a doutrina espírita. É a transformação, é a retidão do caráter, é nós trabalhando para refazermos o mal que fizemos. Quando nós, o espírito do médium responsável, no passado, o nosso desejo de dominar as nações, nós saímos dominando, né? Quem conhece a história dos povos, né? Nós saímos mongóis, eles entraram, dominaram a China, todo o povo árabe entrou e dominou aqui, até Portugal, Espanha,
tudo. Os romanos fizeram um círculo de dominação. Então, nós temos histórias e histórias em que nós participamos de tudo isso. Reis, rainha, que todo mundo quer ser princesa, quer ser rei, quer ser rainha, só que esqueceu as nossas guerras de dominação, nosso poder que nós queríamos, mais terra, mais ouro. E isso foi uma dominação das nações. Então, muito de nós, vamos hoje estar orando, vibrando, para que saia a dominação, para que saia essas ideias de dominar, de causar danos, dores e sofrimento. Porque bem devagar, mas volta. Todos esses espíritos encarnados hoje, que estão trabalhando na dominação, eles vão ter que retificar. É um sonho nosso imaginar que vai, plim, plim, vai embora daqui. Isso não existe. Os terráqueos, todos os terráqueos, terão que retificar todos os seus erros. Só aqueles que não tiver jeito mesmo, que não quiserem mesmo, esses sim vão para os mundos inferiores. Mas a alma inteligente, os médios inteligentes, aqueles que têm estudo, que se prepararam, eles sabem que eles inteligentemente podem recuperar, podem refazer. Então, estou passando pelo karma. O karma é para ser mudado. O karma é para ser retificado. O karma é para nós trabalharmos com ele, com alegria, com a felicidade, com a esperança do acerto. Assim também fomos nós, as indústrias. Tá? Criamos um monte de coisas, indústria, e causamos erros e acertos. Criamos remédios que causaram dano. Criamos comida que mata as pessoas. Criamos tanta coisa que vai causando dor em todo mundo. E a pessoa acha que ela está ganhando dinheiro. Não, ela vai retificar. Ela vai. Ela vai ter que voltar e socorrer todos os espíritos que ela deixou morrer, porque ela pôs a comida isso, porque ela pôs veneno na comida, porque ela fez aquilo, porque ela... E daí? Vai ter que fazer. E nós estamos hoje num mundo de prova e de expiações, onde nós retificamos. Então, o médium, que ele é responsável por aquilo que está mais forte dentro dele, ele tem que orar e retificar, e não achar que o outro é que ele acha que está cometendo errado. É o médium que precisa retificar o seu erro. O nosso trabalho não é olhar para o outro, mas olhar para nós mesmos e fazermos o melhor. O desejo, quando nós queremos dominar a produção do alimento, até hoje está isso aí, né? E aí a pessoa quer cuidar da comida, não quer dar. Hoje nós temos aí, que ninguém quer dar a semente. Nós temos a semente hoje que está sendo tirada. Se você brincar, daqui a pouco você não tem nem semente de feijão, nem de arroz, nem de mais nada. Por quê? Porque nós estamos usando a indústria da produção, está, de alguma forma, segurando a semente. E isso foi uma forma agravante na Europa, na época das guerras e tudo mais, tirou-se a semente do povo. Então, o povo sem semente não tem comida. E mais cedo ou mais tarde, esses espíritos voltarão aqui e terão que retificar todo o mal que ele fez. O grupo inteirinho, porque ninguém faz mal sozinho. Ele tem um agrupamento, ele tem uma multidão de pessoas, ideias condicionadas, ideias dirigidas, e ele acha que é certo. Só que ele vai voltar ao mesmo grupo, ou vai passar pela prova de não ter a semente, ou vai ter que retificar para que a semente volte a produzir novamente. Então, é isso que nós vamos retificar no longo da nossa mediunidade. Nós vamos no comércio. O comércio milenar, desde os árabes, nômades, ciganos, romanos, portugueses, espanhóis, nós sempre fomos comerciantes, sempre trocamos as coisas, sempre barganha. E hoje, tudo isso que nós estamos vendo, o comércio ainda, tudo isso está para ser retificado.
Então, nós, médios, temos que retificar o nosso, retificar esses espíritos que estão do nosso redor, que ainda estão presos a nós pelo mal que nós fizemos, pelo mal. Então, cada médium, o comerciante, o produtor, o que planta, o que colhe, então, todos nós estamos dentro de um trabalho. Tudo isso é um conjunto. O médium é levado a retificar aquilo que lhe pertence. As armas bélicas. Você vai ficar gritando e reclamando. Então, é muito comum. As pessoas ficam falando de arma, aquela confusão toda. Ou vai recolher todos os espíritos, porque se a nossa alma lembra das guerras, das mortes, da nossa violência, da nossa agressividade, matávamos com lança, com espada, com faca, e nós fomos melhorando o nosso sistema, e matamos hoje em grande quantidade. Então, o nosso passado tem que ser retificado. Então, se você acha que alguma coisa não está certa, retifique primeiro você. Pare de querer retificar os outros. O mal que nós temos é achar que uma coisa está errada, eu tenho que ensinar para os outros. Começa por você. Retifica você primeiro, olha o que você fez de errado, retira todos os seus erros. É isso que é a mediunidade. A mediunidade é retificar-se com si mesmo, é refazer todo o mal que nós tenhamos feito, seja da forma que for. Todos os espíritos guerreiros, todos os espíritos que mataram, prejudicaram, todo mundo está trabalhando. Todo mundo agora vai trabalhar. Por quê? Vai ter que retificar. Então, a gente vê, às vezes, a pessoa, nossa, os mongóis trabalhando vão ter que trabalhar. Por quê? Invadiram a China, fizeram tanta besteira, e agora, no mundo dos espíritos, vão ter que trabalhar, vão ter que ajudar, vão ter que retificar, e aí por diante. E aí é os índios, são os portugueses, enfim, toda a população da Terra. Ela passa por retificações. E aqueles onde os médios ainda não estão trabalhando, os espíritos nascem guerreiros. Quando estão com 4, 5 anos, já estão com a arma na mão. Porque eles nasceram e morreram dentro da guerra. Nasceram com a arma bélica, nasceram com tudo isso. E aonde foi que nós erramos? Precisamos recolher esses espíritos antes de reencarnar, porque nós olhamos as crianças com 4, 5 anos, em todas essas guerrilhas, em tudo isso que você quer ver por aí, tiver coragem de olhar, você vai ver as crianças armadas, as crianças prontas para a guerra. Como você está vendo crianças de 4, 5 anos tocando piano sem pauta, sem pauta. Crianças falando de matemática, de ciência, de Deus, que vem e fala tudo, ensina. Estão reencarnando. Mas da mesma forma que reencarnam os espíritos inteligentes, estudiosos, ainda estão reencarnando os espíritos ainda na negritude da alma. E só sairão deste comportamento pelo auxílio espiritual nas colônias espirituais, retificando nas câmaras de retificação, na melhora íntima, na mudança vibratória, no trabalho redentor. Então, nós, médios, temos que trabalhar para nós mesmos. Esta é a lei. Médiuns familiares, o início da jornada evolutiva. Início, o médium familiar é o início da sua jornada, da sua evolução, porque ele não pode crescer, subir, se ele ainda estiver amarrado com as algemas do passado, preso no seu próprio passado. O desejo e a vontade do médium. Aí nós vemos a vegetação. Aí volta. Aí todo mundo começa a falar da destruição, disso, daquilo. Então, começa a pensar. Começa você a plantar as árvores espirituais. Começa você a retificar com os espíritos dos rios, das águas, das florestas, das montanhas. Mas não é falar, porque as almas que estão aqui, reencarnadas, elas não têm noção disso daí.
e elas estão destruindo. Porque é isso que faz as almas inferiorizadas, porque ela desconhece tudo isso. O nosso trabalho é socorrer, é amparar todos esses espíritos, aonde nosso pensamento é muito forte. Aquilo que nos agride, é hora de começar a socorrer. Os animais, aqueles que mataram os animais em excesso, hoje cuida com zelo extremo. Então, mas eles têm que retificar, tudo bem, mas não é os outros que têm que retificar, essa pessoa. Então, vocês, nós, médium, retifica os espíritos que você judiou, dos bichos, dos animais, enfim, nós vamos retificar desde os elementares, nós vamos retificar os espíritos das águas, da terra, do ar, do fogo, dos minérios, das plantas, das ervas medicinais, dos animais, dos homens. Então, nós temos elos de ligações, elos de amor, elos de ternura, e é isso que é a mediunidade. A mediunidade é algo lindo, maravilhoso, quando se entende. Mas nós trazemos um vínculo equivocado da mediunidade. Nós temos uma mediunidade da época do Egito, do sacerdote que mandava em tudo. Ainda não mudamos essa ideia de aparecermos e estarmos ali, o sacerdote, a sacerdotisa. Isso não é. A mediunidade, essa beleza da mediunidade é a redenção, é o aprimoramento, é a virtude. Quando nós ouvimos na doutrina, fora da caridade não há salvação. Não é tanto essa caridade material. Isso aí é dever. Dar comida, roupa, agasalho, é dever nosso. Responsabilidade com o nosso irmão. Mas a caridade legítima é a espiritual. É o que o médium retifica. Retifica o seu próprio erro. E tem que fazer bem e o melhor que ele puder. Então, quando nós fizemos as poções, lá no passado, as feiticeiras, as magas e tudo mais, que aquilo era interessante, né? Até hoje se faz. Então, o que se faz? Todos os efeitos daquelas poções que afetaram o corpo físico e a marca no perispírito, o médium vai retificar. Vai retificar o perispírito, vai tirar as manchas negras, vai tirar os fluidos doentios e vai trabalhar por ele mesmo. Porque o que ele fez e o que ele emitiu vai retornar ao ponto de partida. Essa é a lei. E você tira, não é os outros. Nós estamos equivocados de achar que o outro tem que tirar o meu karma. Ninguém tira o karma de ninguém. O karma é meu, é o meu fluido, é o meu pensamento, é o meu desejo. E só eu posso tirar. Os vodú vai voltar também. Todos os efeitos destruídos no perispírito, só nos resta retirar. Então, o médium tem que entender que o que ele foi no passado, agora ele faz o melhor. Ele retifica. Ele tira o fluido doente e coloca o fluido curador. Ele tira a escuridão e coloca a luz. Ele tira a maldade e coloca o bem. Ele tira o ódio e coloca o amor. Aonde ele mentiu, ele coloca a verdade. Essa é a lei. É a prece de Francisco de Assis. Francisco de Assis entendeu perfeitamente isso daqui. Nós, ainda que não temos, talvez, a tradução correta, mas para os franciscanos, é isso aí. Retificar o mal que nós tenhamos feito. O médium falhar no início da jornada evolutiva. Os encantamentos e as maldições. Ela volta. Os efeitos perturbadores reagem e nós reagimos. Então, isso vem. E o médium tira, desmancha, solve, é fluido mental, é desejo cristalizado, harmonizado. Quero que nós tenhamos feito. Vamos estudar e aprender a nossa própria liberação. É isso que somos. É para isso que somos médium. Você não é médium para você cuidar da vida dos outros. Você é médium para cuidar da tua vida.
porque os médios expoentes, os verdadeiros médios, aqueles que vêm para fazer a comunidade, o povo, esse é escolhido a dedo. 999% são os médios familiares. São os médios em redenção. Aqueles que estão em trabalho, em grandes missões. A nossa missão é retificar o nosso próprio erro. Então, não sonha. Não sonha em achar que você vai curar a vida dos outros, porque você vai curar somente a sua, somente os seus erros, somente os seus desacertos. Nós não curamos ninguém. Nós não podemos fazer nada por ninguém, só por nós mesmos. Nós podemos ensinar, nós podemos ajudar, mas se a pessoa não quiser, nada será feito. Somente quando o médium se propõe a cuidar dele e da família dele, é que ele começa o grande trabalho de evolução sobre si mesmo. Os trabalhos feitos todo mal, somos eternos reagente químico. Então, a gente estuda. Qualquer movimento, qualquer forma de pensamento, ela reage, ela muda, ela transforma. E é isso que somos, transformadores, reagentes. E trabalhamos constantemente nesta reforma. Da mesma forma, fica a magia negra, a feitiçaria negra. O que é isso? É o pensamento maléfico, ruim, de desejo, de emoções. Isso é uma química maléfica, ácida, é má, é perversa, é ruim. E isso é a forma pensamento. E, novamente, todo isso que foi aglomerado de fluidos densos, de maldade, de erro, de falsidade, agora tem que ser solvido. É o único jeito de se curar, tirar o efeito. Por isso, nós, médios espíritas, temos que estudar o magnetismo, as forças eletromagnéticas, nós temos que estudar todos eles. Nós temos que conhecer na ponta da língua os fluidos. Eles reagem, eles absorvem, eles são tóxicos, eles são bons, eles são doces, eles são amargos. E é isso, é fluido. Magia, feitiçaria, é fluido. Fluido da mente humana. E só os humanos podem dissolver o seu próprio desamor e o seu próprio desafeto. Quer materializado ou em fluidos invisíveis. Quando já materializa esses fluidos, nós ficamos doentes. Nós criamos nódulos, câncer e todas as outras coisas ruins, porque aquele fluido se condensou no corpo físico. Então, o certo é limpar ainda no projeto invisível, no mundo espiritual. Podemos desmagnetizar, solver, desconsagrar, tudo reage ao nosso favor. Então, o médium tem que entender a grandiosidade da sua mediunidade e o caminho a percorrer caminhará com muita maior facilidade. Assim, encaminharemos espíritos familiares, amigos e inimigos, adversários, todos aqueles que vierem e adentrarem ao nosso lar, aos nossos limites espirituais, e nós faremos o atendimento. Levaremos todos eles para as colônias espirituais. Vamos retificar o nosso erro, quer religioso, quer na maldade, quer na política, quer no comércio, quer na indústria, quer aonde estejam. É hora de começar a trabalhar e retificar para que a Terra se torne um mundo de regeneração. Para sairmos da prova, todos nós terráqueos teremos que refazer tudo o que fizemos de equivocado. A prece é um ato de adoração. Adorar a Deus é pensar nele. E se aproximarmos dele é encontrar-se com comunicação com ele. Deus, toda a energia criadora de Deus está em todo o universo. Ela passa, ela vibra. O hálito divino está conosco.
Somos nós que temos que absorver toda a vibração amorosa do Criador, dos espíritos superiores, do nosso anjo da guarda, da equipe familiar, dos benfeitores, enfim, de todos aqueles que nos ajudam. Somos nós beneficiados por este grande amor. Muito obrigado, boa noite, e que a aula tenha sido boa e possamos ter compreendido a instrução dada pelos Espíritos. Que a paz esteja conosco.